Boa tarde, então. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2021, aula do oitavo ano. Deixa eu fechar o WhatsApp. Aula do oitavo ano do ensino fundamental. Alunos que estão presentes assistindo a aula ao vivo da Escola Padre Antônio Dragoni de Guapiara, bairro da Monjolada, são os alunos Mariane, Ana Júlia, Felipe e Fernando. Estarão participando comigo através do chat pelo aplicativo do Centro de Mídias. Aula Proporção, descobrindo a relação. Aula 2, Matemática. Em oitavo ano do ensino fundamental dos anos finais. Proporção, descobrindo a relação. Habilidade EF07MA17. É uma revisão. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam a variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Objetos de conhecimento. Problemas envolvendo grandezas direta e inversamente proporcionais, tá? Então já é a sexta aula que nós estamos falando desta habilidade, certo? Vamos dar continuidade. Atividade 1. Você já deve... Deixa eu só pegar a caneta aqui já para deixar no jeito. Você já deve ter reparado que as estradas têm placas por onde estão escritos números que aumentam ou diminuem quando nos deslocamos nelas. Elas são denominadas marcos quilométricos e indicam a distância em relação ao marco inicial, denominado marco zero. Nas estradas estaduais paulista, o marco zero está localizado na Praça da Sé, na cidade de São Paulo. Assim, por exemplo, você que estiver no quilômetro 41 da Via Anchieta, isso significa que você está a 41 quilômetros da Praça da Sé. Um ciclista, a partir da Praça da Sé, aciona um cronômetro e conduz a sua bicicleta para a rodovia dos imigrantes, com destino ao Guarujá. Durante a viagem, ele anota o tempo chamado de T. Então ele colocou a letra T para representar o tempo, tá bom? E sua posição, chamada de letra S, fornecida pelos marcos quilômetros em que o mesmo se encontra. As anotações obtidas constam no quadro a seguir. Então, só por curiosidade, vocês sabem, aqui em Guapiara, ali perto da churrascaria Bela Vista, tem uma placa lá marcando 256. Ali é um marco, aquela plaquinha lá é um marco que marca 256 do marco zero, ou seja, aquela placa está a 256 quilômetros da Praça da Sé. Então ali é um marco de quilômetro, tá? Então o que ele fala aqui de marco, só por curiosidade, tá? Não tem nada a ver com exercício ali, né? O ciclista não veio até ali, mas aquela plaquinha que tem ali no asfalto, perto da churrascaria Bela Vista, marca que tem 256 quilômetros de distância do marco zero da capital paulista, que é a Praça da Sé, tá bom? Mas voltando aqui então ao nosso exercício, o T representa tempo
e o S representa as posições fornecidas pelos marcos, tá? Que o ciclista passou. Vamos ver a tabela então? Então lá, atividade 1, né? O T é o tempo, 0. O tempo no caso é em minutos, horas ou segundo. Ó, tá aqui, ó, H é em horas. O marco é em metros, quilômetros, né? É quilômetros, está marcado aqui. Então vamos lá. Ele fala assim: estabeleça a relação entre o S e o T. Então, para 0, ele tem 0. Ó, repare que depois que ele andou por 30 minutos, quantos quilômetros ele já tinha percorrido? 4 quilômetros. Depois de 1 hora percorrendo, quantos quilômetros ele já tinha percorrido? 8 quilômetros. Ele percorreu mais meia hora. Quantos quilômetros ele tinha percorrido? 12, né? Já fazia 1h30 que ele tinha percorrido, 12 quilômetros. Aí ele percorreu mais meia hora, ou seja, desde o início ele já tinha percorrido 2 horas. Ele já tinha percorrido 16 quilômetros. Percorreu mais meia hora. Então você reparou que está subindo de meia em meia hora? Está subindo de meia em meia hora, certo? Se ele está subindo de meia em meia hora, a quilometragem a cada meia hora está subindo 4 quilômetros, certo? Alguém sabe me responder no chat qual é a velocidade, quanto que ele está andando a cada hora? Eu já descobri que ele anda 4 quilômetros a cada meia hora. Eu quero saber quanto que ele anda a cada hora. Alguém sabe me dizer aí no chat, por favor? Pense um pouquinho mais. Ó, ele saiu de 0 e foi até 1 hora. De 0 até 1 hora ele andou quantos quilômetros? Né? Vamos ver qual é a relação? Olha lá. Podemos partir do momento que o tempo é igual a 1 e sua correspondência com S é igual a 8. Por ser mais simples a identificação da relação entre os valores, temos assim, né? S é igual a 8 vezes o T, ou seja, tempo é igual a S dividido por 8, ou seja, tempo é igual o S dividido por 8. Por que o tempo é igual ao S dividido por 8? Porque, ó, a cada hora ele anda 8 quilômetros, né? A cada meia hora ele anda 4 quilômetros, né? Perceba então aqui, por exemplo, ó, andou 4 quilômetros em meia hora, andou 8 quilômetros em 1 hora, andou 12 quilômetros em 1h30, andou 16 quilômetros em 2 horas. Se você fizer 16 dividido por 2, vai dar 8 horas. Então, se você fizer todas essas divisões, sempre vai dar 8 horas. Desculpe, não é 8 horas, 8 quilômetros. Se você ficou na dúvida, dá para tirar a prova com a calculadora, né? Olha aqui para vocês verem. 4 dividido por 0,5. Desculpe. 4 dividido por 0,5 dá 8. 8 dividido por 1 dá 8. 12 dividido por 1, desculpa. 12 dividido por 1,5 dá 8. 16 dividido por 2 dá 8. 20 dividido por 2,5 dá 8. 24 dividido por 3 dá 8. 28 dividido por 3,5 dá 8. Então, o que é uma constante? O que não muda aqui? É a velocidade padrão desse ciclista. Ele está andando sempre a 8 km por hora. A gente sabe que é difícil o ciclista manter essa velocidade padrão, mas aqui é para o exercício, né? Para a gente ter uma ideia, porque vai ser difícil ele manter uma velocidade sempre de 8 km por hora, né?
porque vai ter momento que ele vai pegar uma subida mais forte, uma descida que ele vai poder descer mais rápido. Então, aqui é só um exemplo, tá bom? Então, tanto essa fórmula quanto essa outra fórmula, ela representa bem a situação, né? Essa aqui vai resolver qualquer uma. Por exemplo, se você falar bem assim, para ele chegar no marco, acho que mais para frente ele vai aparecer o exercício que a gente usa essas duas aqui, tá bom? Então, anotem bem essas duas fórmulas. S igual a 8 vezes T e T igual a S dividido por 8. Mas, na verdade, se você anotar só a primeira, a gente consegue fazer a conversão da outra, tá bom? Vamos para o próximo aqui, ó. Se o ciclista mantivesse o mesmo tempo, se o ciclista mantivesse o tempo todo o mesmo ritmo, quanto tempo depois da sua partida ele passaria pelo marco 32? Então veja bem, qual que era a fórmula mesmo? Vamos lá pegar a fórmula? S igual a 8 vezes o T. Então, S igual a 8 vezes o T. Então, vamos marcar essa fórmula aqui em cima. S igual a 8 vezes o T. Então, veja bem. O S é a quilometragem. Eu quero descobrir a quilometragem 32. Então, eu vou fazer aqui, ó. S igual a 8 vezes o T, certo? O S não é o 32? Eu vou trocar o S por 32. 32 vezes não, igual a 8 vezes o tempo. É quem eu estou procurando, né? Ó, quanto tempo é quem eu estou procurando. Agora tem uma coisa aqui, que isso aqui é meu, é de mim. Desde quando eu era criança, eu sempre coloquei isso. Eu não gosto de trabalhar na matemática com quem eu não conheço do lado direito. Eu gosto de trabalhar com quem eu não conheço do lado esquerdo. Então eu vou fazer uma troca aqui. Eu vou passar esse 32 para lá e esse 8 vezes t para o lado de cá. É a mesma coisa que fazer uma troca assim, falar banana é amarela, amarela é banana. Eu vou só trocar de lugar, tá? Então vai ficar 8 vezes o t é igual a 32. Ah, professor, não precisa fazer jogo de sinal? Não, porque eu troquei de lugar. É a mesma coisa, eu sempre falo isso na sala de aula. Não sei se deu tempo de vocês, eu falar isso ano passado para vocês, quando eu comecei a dar aula para vocês, já entrou a pandemia, né? Banana é amarelo, amarelo é banana. Não muda nada, as duas afirmações são verdadeiras. Agora veja bem, 8 vezes quem eu estou procurando dá 32. Eu posso ficar tentando, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, mas não vou ficar tentando. Eu vou fazer assim. Quem eu estou procurando, eu vou deixar sozinho. Tá aqui, ficou sozinho. Quem já estava lá era o 32, certo? O 8 está me atrapalhando, eu vou jogar ele para lá. Ele está multiplicando. Alguém responde no chat para mim? Quem é o contrário da multiplicação? Quem sabe me dizer no chat quem é o contrário da multiplicação? Quem é o contrário da multiplicação? Hein? Quem sabe falar para mim quem é o contrário da multiplicação? Pensa aí. Não demora para responder, por favor. Não tenha medo de errar. Quem é o contrário da multiplicação? Muito bem, Mariane. É a divisão. Então, eu vou dividir por 8. Na tabuada do 8, quem vezes o 8 dá 32? Ou seja, 32 dividido por 8. Quem vai ser? Quem sabe me dizer? Tabuada do 8. 32 dividido por 8 dá quantos? Eu sei a resposta, quem sabe? Muito bem, Mariane. Resposta 4. Então já descobri. Se eu passar 4 horas, se esse ciclista manter a velocidade pedalando por 4 horas, ele vai chegar no marco 32. Se eu usar a mesma fórmula, essa fórmula vai ser padrão se ele manter a velocidade. E é só eu trocar o S, que significa quilometragem, por 48, eu vou descobrir o valor do T. Facinho, é só usar a fórmula. S é igual a 8 vezes o T. Então vamos lá.
coloco 48 no lugar do S. 48 é igual a 8 vezes o T. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? Eu não gosto de trabalhar com quem eu não conheço do lado direito. Então vou fazer a troca. 8T é igual a 48. T é igual a 48. O que eu faço com esse 8? Está multiplicando, passa dividindo. Agora eu vou vir fazer a divisão. 48 dividido por 8. Na tabuada do 8. Quem vezes o 8 dá 48? Alguém sabe me responder no chat? Hein? 48 dividido por 8. Quem vezes o 8 dá próximo ou dá exatamente 8? Muito bem, Mariane. 6 vezes 8 dá 48. Dá uma resposta exata. Então vai ser o quê? 6 horas. Aqui também é 4 horas. Vamos ver a resposta? Olha lá. Eu vou apagar o que nós respondemos escrevendo em cima. Marco de 32 quilômetros, 4 horas. Ó, ele usou a outra fórmula, né, que também dá certo. Tempo é igual a o S dividido por 8. Ele pegou 32, dividiu por 8, deu 4. E aí, chegou na resposta. 48, ele pegou o tempo, é igual o S dividido por 8. 48 dividido por 8, 6 horas. Usou a outra fórmula. Então, legal, usamos duas maneiras diferentes para resolver. Qual é a maneira mais correta de resolver? A que eu usei ou que o centro de mídias usou? Adivinha? As duas maneiras é correta. O importante não é a maneira que você chega no resultado, e sim chegar no resultado. Às vezes a Ana Júlia pode falar, mas professor, eu fiz de cabeça, usei outra forma de chegar no resultado. Não é errado, o importante é chegar no resultado. O que não dá para falar é fez assim, eu chutei. Aí não. Agora, se você usou um raciocínio lógico, usou um esquema de... Tem gente que fala, mas eu desenhei, fiz um desenho lá para poder tentar imaginar como que eu fiz e cheguei no resultado. É válido, tá? Matemática é legal por causa disso. É legal, você pode resolver de diversas maneiras, tá bom? Vamos para o próximo exercício? Olha lá, com o mesmo ritmo, 4 horas e 30 minutos. Opa, vocês estão conseguindo me ver ainda? Responda aí, por favor, porque parece que aqui no meu celular parou de transmitir. Tem como vocês falarem para mim se vocês estão vendo ainda? Por favor. Estão me vendo? Alguém está me vendo ainda? Vocês estão me vendo? Alguém está me vendo ainda? Bom, eu não sei se eles estão me vendo, eu vou continuar gravando a aula, tá? Então vamos lá. Com o mesmo ritmo, 4 horas e meia, ou seja, 4 horas e 30 minutos, né? Então, em 4 horas e 30 minutos após a sua partida, qual seria o marco? Então, a resposta, a fórmula para isso lá era aquela lá, né? S é igual a 8 vezes o T. Agora, o que eu tenho é o tempo. E o que eu quero descobrir é o marco. O marco é de 4,5T.
Voltaram a me ver? Ah, então tá bom. Então é o seguinte, eu estava explicando que agora o exercício fala assim, com o mesmo ritmo, 4 horas e 30 minutos após a sua partida. Então, agora ele quer saber 4 horas e meia depois, né? Está passando aonde? Então, ele quer agora que eu descubra o S e não mais o T. Ele me deu o tempo. E o tempo é 4 horas e 30 minutos. Mas aqui, como que eu faço 4 horas e 30 minutos? Em números decimais. 4 horas e 30 minutos é 4 horas e meia, 4,5. Então é só eu trocar o T por 4,5. Então ficou fácil agora. É só eu multiplicar o 8 por 4,5. Aí alguém pode falar assim, professor do céu, além da pandemia veio as férias. Eu não lembro como que faz conta com vírgula. Então, eu vou dar uma sugestão. A multiplicação tanto faz a ordem dos fatores, né? Pode estar em cima ou embaixo, o 4,5. Eu vou sugerir que você coloque o maior número em cima, principalmente por ter vírgula. Coloca em cima e coloca o 8 embaixo. 8 vezes 5 dá 40. Coloca o 0 aqui embaixo, subiu 4. 8 vezes 4, quantos que dá 8 vezes 4? Dá 32. Com mais 4 que subiu, 36. Deu 360. Calma, não terminou a conta ainda. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Uma. E aqui embaixo? Nenhuma. Uma com mais nenhuma dá uma casa. Então eu tenho que devolver essa uma casa. Daqui, ó. Aqui. Então ele vai estar no marco 36 km. Então, depois de 4 horas e meia percorridas, dá 36 quilômetros. Faz sentido, ó. 3 horas e meia percorrida dá 28 quilômetros. Com mais 1 hora percorrida, mais 8 quilômetros. 28 com mais 8 dá 36. Então, tirei a prova aqui e estamos quase certos, né? Digamos que 99,9% de certeza. Então, a US, pela fórmula eu tenho 100% de certeza, tá? O S é igual a 8 vezes o tempo. E agora? Ele quer saber 6 horas depois, então eu vou trocar o tempo por 6. 8 vezes o 6. Alguém sabe me dizer quantos que é 8 vezes 6? Alguém sabe me dizer quantos que é 8 vezes 6? Hein? 8 vezes 6 dá quantos? Parece que a gente andou vendo isso agora de pouco. 48, muito bem, Mariana. E até porque, ó, se 3 horas anda 24 quilômetros, 3 horas 24 quilômetros, mais 3 horas, mais 24 quilômetros. 3 mais 3 dá 6, 24 quilômetros mais 24 quilômetros, 48. Então eu tenho quase que certeza que é isso mesmo que vai dar a resposta. Então vamos lá? Vamos ver a resposta? Se nós acertamos. 4 horas e meia, trocou por 4,5. 8 vezes 4,5, 36 quilômetros. 6 horas, 8 vezes 6, 48 quilômetros. Está correto. Agora vem outra pergunta aqui. Agora vem uma pergunta mais difícil, hein? Qual seria a posição desse ciclista 2 horas e 15 minutos após a sua partida? Aqui, Fernando, Maria Júlia, Felipe... Maria Júlia não, Ana Júlia, Felipe e Mariane. O mais difícil aqui é descobrir como que fica 2 horas e 15 minutos na forma de decimal. 2 horas e 30 minutos é 2 horas e meia, 2,5. Quem sabe me dizer no chat aí
como que fica 2 horas e 15 minutos? E agora? São 2 horas, vírgula o quê? Quem sabe me responder? É vírgula o quê aqui? Pensa bem. Aqui é a mesma coisa que falar que é 2 horas, 5, 2,50. Como eu vou saber aqui? 2, o quê? Não tenha medo de errar, pode responder no chat. Hein, turminha? Pensa comigo. Muito bem, Mariane. Se aqui é vírgula 50 porque é metade de 60 minutos, aqui não é metade de 30 minutos, então vai ser metade de 50. Então vai ser vírgula 25. Parabéns para vocês. Muito bem. Quem respondeu no chat 25 acertou. Então vamos lá. S é igual a 8 vezes 2,25. Então eu vou montar a multiplicação. Coloco o maior número em cima para ficar mais fácil de fazer a multiplicação. Vezes 8. 8 vezes 5, 40. Subiu 4. 8 vezes 2, 16. 17, 18, 19, 20. Subiu 2. 8 vezes 2, 8 vezes 2, 16, 17, 18. Olha agora. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? 2. E aqui embaixo? Nenhuma. 2 com nenhuma, 2. Então eu vou devolver 2 casas. 1, 2. Então quantos quilômetros eles vão ter percorrido? 18. 18 quilômetros. Olha como faz sentido. 2 horas e 15 minutos está no meio entre 2 horas e 2 horas e meia. E o meio entre 2 horas e 2 horas e meio é entre o 16 e o 20. Quem está no meio do 16 e 20 é o 18 quilômetros. Muito bem. Chegamos à resposta correta, né? Vamos registrar a resposta pagando as nossas contas. Lá, sabemos que a média do ciclista faz 8 km por hora a cada 60 minutos. Após 2 horas e 15 minutos, então, 1 hora são 60 minutos, 8 km. 15 minutos, 1/4 da hora, 2 km. Ele fez de uma outra maneira. 2 horas e 15 minutos são 16 km mais 2 km. Eu, particularmente, acho mais fácil o meu jeito, que eu fiz junto com vocês. Mas o jeito dele também é válido. Ele descobriu que 1 hora, 60 minutos, são 8 km. Né? Aí ele dividiu a hora em 4 partes, que é cada 15 minutos. Então ele descobriu que cada 15 minutos são 2 km. E conseguiu também chegar ao mesmo resultado. Certo? Bom, opa, aqui já apareceu a resposta, mas já paguei. Carla está calculando o custo de uma viagem de carro. Ela sabe que para andar 120 quilômetros, então vamos marcando aqui já as partes mais importantes. Ela sabe que para andar 120 quilômetros, seu carro consome 15 litros de combustível, cujo preço é de R$ 2,00 o litro. Para uma viagem de 960 quilômetros, quanto Carla gastará apenas com combustível? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, descobrir quantos litros ela vai gastar. Então, aqui existe umas aulas atrás a gente fez a regra de 3, a proporcionalidade. Existem umas 3 ou 4 maneiras diferentes de resolver isso aqui que vem na minha cabeça agora. Fora o que a gente pode pensar, que eu não conheço, que o aluno pode pensar diferente de mim, entendeu? Mas aqui, eu vou fazer a maneira que eu mais gosto de fazer, que é a regra de 3, a proporcionalidade. Então, são 2 grandezas diferentes. Primeiro, vai ser o consumo, certo? E o outro vai ser a quilometragem.
Então presta bem atenção. Com 15 litros, o carro dela anda 120 quilômetros. Com quantos litros? Vou pôr L. Posso pôr a letra que eu quiser, tá? O exercício parece ser maroto. O exercício é meu, eu coloco a letra que eu quiser. Eu poderia pôr X, eu poderia pôr galãozinho de litro, eu poderia pôr G de gasolina, eu poderia pôr A de álcool, eu poderia pôr C de combustível, tá bom? Guarde isso na cabeça de vocês. A letra, você coloca a letra que você quiser. É um símbolo que representa um valor que você quer descobrir. Isso aqui se chama incógnita. É um valor que você não sabe, mas que você consegue descobrir. Com quantos litros ela vai precisar para andar 960 quilômetros? Como isso existe proporcionalidade, ou seja, presta atenção, ela vai andar mais, então ela vai gastar mais. Então você vai fazer uma regra de 3. Você vai fazer esse vezes aquele igual a esse vezes esse. Então vai fazer L vezes 120. Vai dar 120L, que é a mesma coisa que L vezes 120. Né? É igual 15 vezes 960, desculpe. 15 vezes 960. Aqui existe uma proporcionalidade e tem uma igualdade no meio, né? Então vamos lá. 960 vezes 15. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Foi o 3. 5 vezes 9, 45. 46, 47, 48. Aí, presta atenção. Acabei de terminar de resolver o 5. Matei ele. Coloca a cruzinha em homenagem ao 5 que você acabou de matar. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 9, 9. Soma tudo. 0, 0. 8 com 6, 4. Não, 4 não. 14, subiu 1. 4 com 1, 10. 9 com 1, 10. Com mais 4, 14. Então, essa multiplicação deu 14.400. Então, 120 vezes o valor que eu quero descobrir dá 14.400. Agora, eu quero descobrir só os litros. Então, 14.400. O 120 está multiplicando. Vai passar para cá o quê? Eu quero deixar o L sozinho. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu vou fazer essa divisão agora. Aí eu vou descobrir o valor dos litros. 14.400 dividido por 120. Eu poderia cortar os dois zeros aqui do fim para ficar mais fácil, mas não vou fazer. Vou complicar um pouco minha vida aqui. 144. Na tabuada do 120, quem vezes 120 chega perto de 144 sem passar? É o 1. 1 vezes 120 dá 120. 4 que tira 0 dá 4. 4 que tira 2 dá 2. 1 que tira 1 dá 0. Abaixa esse 0 aqui. Quem vezes 120 dá próximo do 240? A é o 2. 2 vezes 120, 240. Sobrou nada. Terminou a conta? Não. Vai baixar esse 0. E adivinha, se abaixou, você tem que resolver. Então, 0 vezes 120 dá 0. 0 tira 0, dá 0. Então, a resposta aqui vai ser o quê? 120 litros. Certo? Ah, professor, será? Será que é isso mesmo? Vamos fazer na calculadora para tirar a prova. Ó, aí
Você vai chegar aqui e vai fazer assim. 15 vezes 960. Dá aquele valor, certo? Aí você vai dividir por 120. Dá 120. Aí o caboclo fica tão contente, mas tão contente, que vem aqui, ó, e fala: achei a resposta, é a letra A. Mas calma, filho do céu. 120 é a resposta de quantos litros. Quantos litros eu vou gastar? E o preço de cada litro é de R$2. Então, num concurso, numa prova valendo um emprego, eu vou errar o exercício depois de sofrer tanto para achar quantos litros. Então faltou fazer o quê? 120 litros vezes R$2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Quantos reais eu vou gastar? Essa é a pergunta. Uma viagem com 920 quilômetros. Quanto Carla gastará? Quanto Carla gastará? Apenas em combustível. Então, e a resposta toda não está em litros, está em reais. Então, se está em reais, ela não vai gastar em litros, vai gastar em dinheiro. Então, a resposta correta, letra D. Olha lá. Né? Então, vamos limpar a tela aqui para a gente ver a resposta. Olha lá, 120 litros. Só que daí tem que multiplicar por R$2, tá bom? Temos que prestar muita atenção sempre nas perguntas, tá? Essa é uma pegadinha muito bem feita e caiu numa prova do Saresp de 2008, tá bom? Olha lá, letra D, R$240. Bom, nossa aula é isso aí por hoje, certo? Agradeço de coração por terem assistido a aula até aqui comigo. Tivemos um problema técnico aí, certo? Essa aula está indo para o YouTube, caso alguém tenha interesse em revê-la, eu estou enviando para vocês depois no grupo. E se quiserem rever ela novamente, podem assistir novamente, tá bom? Muito obrigado, até mais. Eu vou parar de gravar e já vou conversar com vocês lá no Centro de Mídia.